Está no ar o programa Amor Sem Fronteiras. Este programa que é um espaço aberto a todas as igrejas evangélicas aqui do estado do Paraná. Um programa que tem a coordenação do pastor Irineu Rodrigues e vai ao ar aqui pela nossa Paraná, a TV educativa do nosso estado. No programa de hoje conversaremos com a pastora Daniele Matos, que é a pastora líder e fundadora do Ministério Levando Vida através da Palavra. Pastor, inicialmente é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu, estou muito feliz mesmo, né? E hoje nós vamos aí falar um pouquinho da nossa vida, da igreja, que para mim é um privilégio. Uma alegria muito grande, né? Saber que tem pessoas agora que vão nos assistir e que vão compartilhar comigo da minha vida. Vai ser um prazer, estou muito feliz. Pastora, não tem como falar do ministério sem falar da sua vida. Eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho sobre a sua história. É uma história bem grande, né, comprida, então vamos resumir, né? A minha história foi assim escrita realmente pelo dedo de Deus. Tem um louvor do Thales Roberto que tá fazendo o maior sucesso, né? Linda, né, essa música, né? Vem. Junte suas forças e levante as mãos e clame. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tive nada e agora eu tenho vida. E os beijinhos e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Se Ele é o Deus da tua vida, diga: eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Eu Shaddai, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E realmente eu vejo que essa história ela é a minha, foi escrita pelo dedo de Deus. Por quê? Porque eu era uma pessoa que a sociedade não acreditava mais. Para você ter ideia, eu acordava no meu próprio vômito, de tantas drogas, bebidas, misturas de bebidas alcoólicas, né? Aos meus 16 anos eu engravidei, né? Então, assim, era uma pessoa desmiolada, sem juízo, né? A família sofreu demais, minha mãe, né? Ela deve estar assistindo, mandar um beijo para ela, né? Que é uma pessoa maravilhosa, faz parte da minha vida, e ela sofreu muito. Como foi essa mudança? Essa mudança foi um dia lá em Colombo. Eu morava em Colombo com a minha filha e eu escutei uma voz. E essa voz, ela falou assim para mim: entre dentro de um ônibus e vá até a casa da sua mãe. A minha mãe já estava na igreja, já havia se convertido. E eu fui, sem pegar peça de roupa, sem pegar nada, né? E eu fui. E quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, tinha um profeta. Você acredita? Na casa da sua mãe? Na casa da minha mãe. E quando eu entrei pra dentro, assim, na porta, eu acendi um cigarro, revoltada, né? Aquelas pessoas revoltadas. Acendi um cigarro, né? E falei: tô aqui e tal. Ela olhou pra mim assim e falou assim: olha, já estávamos te esperando. Olha que bênção. E Deus usou a vida daquele jovem chamado Daniel. E ele falou assim, voz profética, né? Falando assim que Deus tinha um plano na minha vida e que Ele ia mudar a minha história. E que através da minha vida Ele ia alcançar multidões. Poxa. Verdade. Na hora a gente assim, não acredita, né? A gente acaba duvidando, Leva um porque dentro do mundo onde a pastora estava... Um mundo sujo, né? Um mundo cheio de tantas maldades. Você ouve uma palavra, aquela de amor, né? Aquela palavra daquele profeta dizendo assim: Jesus te ama. E eu pensei: meu Deus, como Ele pode me amar, né? Esse lixo humano. Quem está hoje, assim, usando drogas, quem está hoje no mundo, sofre demais, né? Eu tenho o hábito de falar que quem conhece Jesus conhece o amor verdadeiro. Sim. Porque enquanto a gente não conhece Jesus, a gente é muito traído, muito machucado. Tenta buscar no mundo soluções para este vazio que nada preenche, só o Espírito Santo, só Deus mesmo. Só Ele. Então, começou aquele louvor, aquelas músicas, e Deus usou assim novamente pessoas para estar falando e dizendo que ia mudar meu jeito de vestir, porque eu era uma
maltrapilho, né? Então eu andava aquelas roupas largadas, meu cabelo era todo vermelho, né? Falava muita gíria, muito palavrão. Eu acho que quem me vê assim não me reconhece, né? Então eu era muito briguenta, brigava, saía na mão, assim, aquela coisa horrível, né? Então, quando eu vim para Jesus, eu comecei assim a ser lapidada, né? Ser limpa. Então, aqueles louvores eu limpando, ouvindo a palavra, né? Ouvindo as promessas de Deus. Aí eu comecei a pregar, do nada. Né? O pastor me convidou e eu comecei a pregar. E quando eu comecei a pregar, eu senti assim como se fosse uma força dentro de mim, assim, algo tão tremendo que me movia em direção aonde eu estou hoje. Era uma força tão grande que eu percebi que não dependia de mim, né? Era um chamado. Eu descobri o meu chamado. Eu descobri que Deus tinha algo na minha vida, era muito forte. Porque eu ia pregar, quando eu vi, eu estava em cima de cadeiras. Eu estava profetizando, né? Quando eu conheci meu esposo, ele é ex-usuário de crack. Então ele pesava acho que 65 quilos, era pele e osso. Ele estava com uma latinha de cerveja na mão, a mãe dele tinha me chamado depois de um culto para orar por ele, né? Então, quando eu conheci ele, eu falei, nossa, né, um rapaz bonito, eu olhei assim, né? E ela falou, a senhora, pro meu filho, era aniversário dele, dia 3 de janeiro de 2003. E daí eu entrei na casa dele, quando eu vi, eu já estava assim, profetizando. Havia eu não sei, Deus me tomava assim, sabe? E quando eu vi, eu já estava profetizando, Deus já estava me usando. Então eu percebo assim, que realmente Deus tinha um projeto. Mas olha como Deus realmente age na vida das pessoas e usa a sua vida, pastor. O Espírito Santo realmente toma a sua vida para profetizar, para falar em nome de Jesus, e isso é uma bênção tamanha. É uma bênção muito grande. E aí começou então o ministério? Então aí começou, né? Eu ganhei meu esposo e para Jesus, ele aceitou Jesus, né? E a gente se casou em 2 meses e 22 dias. De se conhecer, de noivar, foi amor mesmo, né? Imagine. Eu olhei orando por ele, né? Pra ele aceitar Jesus, falei, Senhor, é teu, mas dá-lhe pra mim também, né? E nós nos casamos, e ele também é um menino assim que Deus mudou toda a vida dele, né? Então, hoje em dia, que ele pastoreia, né? Ele é o pastor também desse ministério. Jovens que usaram pedra com ele, crack, né? Essa droga. Jovens que foram pro Paraguai com caminhonetes, assim, essas coisas tão terríveis que a gente tem até vergonha de falar. Sim, fala aqui porque Deus... Mas tem tanta gente nesse mundo que precisa ouvir que existe vida, mesmo após o crack, certo? Porque todo mundo diz que foi pro crack, já acabou, já era. É verdade. Não, existe vida sim, né? É uma esperança para os usuários e também para os pais, para os familiares. E a gente está aqui para reforçar, né, essa mensagem para muitas pessoas que estão em casa, quem sabe, né, sem esperança, olhando os filhos, porque hoje é uma questão assim, não é nem de nível social, né? Como tem pessoas ricas, tem pessoas, né, pobres, né? São todas as classes. Todas as classes hoje estão sofrendo este mal, né? E a gente foi vendo assim, a mudança na vida dele, né? E nós dois fazendo a obra junto, pregando. Então, pegava ônibus, né? Naquela época nós tínhamos uma bicicletinha, daquelas barra forte. Aí ele ia pedalando, pensa a cena, né? Ele ia pedalando, eu na garupa com uma almofadinha, sentadinha assim, com uma mocinha. De ladinho, bonitinha. E minha filha assim, né? Ainda tinha minha filha, né? Que ele ganhou um prêmio ainda, né? Veio minha filha junto, né? E a gente ia pregar. E a gente era muito humilde, assim, uma situação financeira. Como eu disse, eu não peguei nenhuma peça de roupa para vir para Jesus, né? Então, quando eu vim para Jesus, foi uma libertação muito forte, muito grande, que eu não voltei nem aonde eu morava. Não voltou mais buscar pra nada. Casa. Não. Foi para casa da sua mãe e ali ficou. Então a gente era uma vida muito assim, humilde, muito simples, né? Como eu me casei rápido com ele, a gente tinha falta de muitas coisas, né? Então a gente fazia bombom para viver, né? Então eram minhas mensagens que eu pregava
E no final dos cultos, né, a gente ia naqueles congressos, assim, aqueles pastores chegando naqueles carrão, e nós encostava a bicicletinha, descia com a bandejinha de bombom, de frutas que eu fazia, e era uma delícia. Eu tenho certeza disso. Era uma delícia, um dia eu volto contar a receita. Já tá com água na boca aqui, hein, gente? Era uma delícia, gente. E como foi, então, a fundação da primeira igreja? Então, aí eu engravidei, né? Era um sonho muito grande do meu esposo ter esse bebê, né? Um bebê. Eu engravidei e perdi um bebê de 4 meses. Aí a gente, naturalmente, como todo casal, tentou novamente, né? E eu engravidei da Daniela Vitória, né? Uma bebezinha que eu digo que foi a maior missionária, porque foi através da vida dela que esse ministério nasceu, né? Porque quando eu tive ela, tudo foi bem difícil, assim, uma gestação, eu fiquei acamada, né, assim, a placenta descolou, tal, foi uma coisa bem difícil, assim. E Deus teve um particular comigo. E Deus, Ele falou pra mim que era pra gente, porque eu tinha muito medo, gente, mexer com igreja, mexer com pessoas, com vidas, porque as pessoas são a menina dos olhos de Deus. Você veja bem o valor que você tem, que quem está nos assistindo tem. Jesus deu a vida, a vida dele por elas. Então, já pensou você tocar no ser humano de uma forma inadequada? Então, eu tinha muito medo de abrir, fundar uma igreja. E aí o Senhor recolheu ela, né? O Senhor levou, ela nasceu. E o Senhor levou ela, dizendo que era uma semeadura, né? Um sacrifício. O Senhor tomou ela e o Senhor disse para mim, né? Tipo, que chegava o tempo de seguir o meu chamado. Tudo que tinha acontecido até ali era para este propósito, fundar uma igreja. E qual é o nome? Ao contrário da morte da minha filha, levando vida. Sim. Através da palavra. Né? Levando vida para quem está sem esperança, quem não acredita mais, quem perdeu os sonhos, né? Levando vida através do quê? Jesus, que é o verbo vivo, a palavra, só Ele tem esse poder. E aí a gente começou em uma garagem, nós não tínhamos condições de pagar o primeiro aluguel, que era, não sei se eu posso falar o valor? Pode. Posso? De R$200. E nós não tínhamos condições. Eu acho que cabia mais ou menos, assim, para os nossos irmãos que estão assistindo, para todos os amigos que estão nos vendo, umas 30 pessoas dentro. Bem apertadinho. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo quer conhecer mais sobre esse ministério, levando vida através da palavra. Então não perca o próximo bloco do programa Amor Sem Fronteiras.